Olá, fofura, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse vídeo quero mostrar pra vocês um pouquinho do acabamento que eu fiz nessa peça linda e maravilhosa do topo com o tema Fazendinha para o Benjamin. Aqui a peça já está bem seca, o bonequinho principalmente, a roupinha dele também, e eu vou fazer aqui o detalhe xadrez da camisa dele. Eu estou usando aqui tinta PVA extra em tom preto, e eu vou fazer aqui de forma manual mesmo, no olho, os risquinhos da camisa xadrez. Aqui eu umedeci um pouquinho do pincel na água e fiz uma misturinha ali na tinta, com água mesmo, só para ela ficar um pouquinho mais maleável, e vim passando aqui os detalhes, começando essa parte aqui primeiro na vertical e depois fazendo os detalhes lá na horizontal. Aqui a blusa já está totalmente seca, que ela precisa estar, né? Por caso a gente precise apagar alguma coisa, também não manche e também não deforme o biscuit. Então, antes de pintar, o ideal é que a peça esteja totalmente seca. E depois da pintura, do acabamento final também, eu sempre passo verniz, então é bom que ela já esteja seca para você poder também dar o acabamento final com verniz, para poder manter aí a segurança e qualidade da manutenção da peça. Aqui eu vou ir fazendo os detalhes. Eu acelerei bem o vídeo para não ficar cansativo para você poder assistir. E também depois de fazer aqui o detalhe da camisa, eu vou colocar as patinhas do cavalinho para na outra etapa já ir montando o topo. Aqui eu acelerei bem as etapas e vou fazendo aqui essa parte dentro do processo aqui do padrão que eu comecei lá na frente, tentando manter um pouco mais a distância e também os movimentos da camisa. Sempre com muita paciência, muito carinho, o resultado final sempre vale muito a pena. Aqui eu acelerei bem o vídeo, porque como é uma coisa que vai variar de peça para peça, né? Cada um vai fazer o seu no seu tempo. Eu acelerei bem para não ficar cansativo, um pouco mais que a parte inicial, mas é basicamente isso. A gente vai fazendo essas listras aqui na vertical e depois fazendo a outra parte na horizontal. Você pode começar na horizontal também, se for sua preferência, mas eu prefiro começar nesse formato porque é o formato aqui da camisa e do acabamento também, do fechamento aqui onde vai o botãozinho da camisa e tudo mais. Então, eu prefiro fazer desse formato. E aí eu começo fazendo de um lado essa parte vertical para depois fazer do outro. Lembrando que é ideal manter aí a sequência, mas você vai ter que ir de acordo com o movimento da camisa. Você vê que ela tem uma curvinha ali, mas ela mantém na mesma altura lá embaixo. Então, a gente tem que manter aí o movimento da camisa também para não ficar sem sentido o desenho. Aqui eu vou fazer essas listras um pouco mais grossas, porque o modelo que a mamãe me mandou é um xadrez bem rústico mesmo, um xadrez bem firme. A tinta da parte onde faz o quadriculado, né? O quadriculado tá bem marcado, então não é delicado não, ele é um quadriculado mais forte mesmo. Por isso que as tiras aqui estão bem grossinhas, para poder remeter bem ao formato da camisa que a mamãe me encaminhou. Olha só que fofura, já vai tomando outra carinha, né? Aqui eu esperei secar esse pedaço aqui, e porque como a tinta estava com a listra um pouco mais grossa, ela ficou um pouquinho úmida, e para não correr o risco de manchar, eu deixei secando por alguns minutinhos para eu poder manusear de forma tranquila à medida que eu vou passando aqui para trás. E aqui vou seguindo a sequência. Claro que não fica tudo muito retinho, porque aqui é feito de forma manual, e também não compete a peça todo o estresse de uma linha reta demais, porque é uma peça mais uniforme mesmo, então não tem problema. Só que a gente tenta manter o mais alinhado possível para ficar bem fofinho e manter o resultado final da peça também. Ainda que seja um xadrezinho e tudo, né, a gente tem que tentar manter o mais legal dentro do padrão da peça. Mas também não se cobrar tanto no sentido de não ficar retinho, porque é um trabalho artesanal e não tem nem como, né? A não ser que fosse aqui um decalque, né? Alguma coisa do tipo que já viesse padronizada, mas não é o caso. Aqui nós estamos fazendo no olho mesmo. E aí agora, finalizando aqui essa parte dos bracinhos,
Também pode-se utilizar lápis aquarelável, poderia ser no tom preto, só que o lápis, no caso aqui, ele não dá o tom bonito que a tinta dá, então eu prefiro utilizar a tinta mesmo. Esse topo fofinho foi feito para o Benjamin, segundo ano participando da vida linda dele. Fiz o primeiro aninho de outro tema, depois também fiz o bonequinho do batizado dele, sempre com muito carinho. Agradeço a mamãe Valéria pela fofura de abençoar o meu trabalho e me dar a oportunidade de participar desse dia tão especial. E é muito gratificante poder ver essas fofurinhas crescendo. E eu amei confeccionar essa lindeza aqui para o Benjamin. Aqui eu já vou finalizando essa parte da golinha também, que ela mantém também na foto referência bem parecido com o restante da blusa, então não tem muita diferença ali na gola, o formato do desenho é o mesmo. Aqui dá uma curvinha no bumbumzinho, aí a gente tem que acompanhar o movimento da peça para ficar o mais harmonioso possível. E vamos indo para a etapa final desta personalização dessa camisa. Olha só que fofura, como muda, né? Uma peça para outra, o comecinho você vê a peça sem detalhe, aqui ela já toda desenhada, é muito legal a gente ver essa mudança. Aqui agora eu vou fazer a cobertura das patinhas do cavalinho, aqui agora o casquinho, né, na verdade, que eu vou fazer nas 4, é uma forma bem simples, é só abrir um pedaço de massa, uma espessura um pouquinho mais uniforme e vir cobrindo esse pedacinho. Lembrando que aqui ele vai ficar preso na base, então não preciso sofrer muito com o acabamento da parte de baixo, só mesmo das laterais, porque na parte de baixo eu vou fincar ele na graminha e aí não vai ser necessário que ele não vai aparecer. Aí eu deixo para fazer essa parte aqui sempre na hora da montagem, porque aí eu já coloco a massa úmida da patinha na base úmida também, que é uma forma dela ficar bem firme e não soltar. E ficou assim essa fofura com essas patinhas. E agora vamos para a próxima etapa, que é colocar o chapeuzinho no Benjamin. Aqui ele já tá sequinho, né? Já finalizei aqui a camisa, finalizei as patinhas do cavalo e agora eu vou fazer o chapéu dele. Vou colocar ele aqui na base, ele ainda não tá colado, mas está ali certinho na posição de secagem já que ele precisava. Aqui eu abri um pedaço de massa oval na mão, achatei na mão e um pouco na mesa, e aqui eu vou vir alisando as laterais para poder fazer um acabamento da aba do chapéu. Ali eu não passei cola, eu só estou colocando aqui por cima para poder dar o formato da cabecinha dele, para eu poder modelar aqui esse detalhe do chapéu. E não colei ele ainda porque aqui ficaria mais fácil para mim manusear só o boneco sem o cavalo. E aqui eu fiz a mesma coisa, só que ao invés de achatar bem, eu só amassei um pouquinho a parte do chapéu, que é a parte oval ali na mão, coloquei ela aqui no lugar, a massa está bem úmida, não precisei passar cola nem nada, e vi ajeitando aqui o formato do chapéu mesmo. Aqui o meio ali eu abri com um pedaço, com o pincel modelador, né, com o cabo dele, igual você tá vendo aqui, e vou modelando de acordo com a cabeça da criança e fazendo o formato do chapéu aí dos lados. Subi aquela aba ali um pouquinho nas laterais e aqui eu ajeito ele no boneco para poder já vir para a montagem. Depois aqui também eu já separei, já tinha colocado o cavalinho, eu colei ele antes de colocar o Benjamin para não ficar tão pesado, e coloquei a vela também e já deixei secando de um dia para o outro. Aí no dia seguinte que eu estou colocando o Benjamin no cavalo, porque o cavalinho já tá seco e vai ser um peso a menos na peça, né? Já vai dar uma firmeza melhor aqui na base, porque se eu colocasse tudo junto ficaria mais pesado e sem necessidade, né? E atrapalharia mais ainda o processo de secagem na posição correta. Aqui o Benjamin já está pronto. Aqui para você ver que o chapéu já está bem seco. Fiz um detalhe ali no acabamento do chapéu. Já até mudou a cor, né? Depois de um dia para o outro. Se não me engano, foi de um dia para o outro, ou no máximo 2 dias ali que eu esperei secar. Eu acho que foram até 2 dias. Mas de uma forma que o cavalo estivesse bem firme e que não atrapalhasse eu colocar o bonequinho por cima, por causa do peso, né?
E eu colei no dia que o cavalo, que eu fiz as patinhas, porque eu gosto de colocar assim, a massa úmida com massa úmida. Foi a massa úmida do pezinho, das patinhas, com a massa úmida da grama. Então ele ficou bem firme ao secar. Aqui eu fiz um porquinho para poder colocar ali na base. Ficou muito fofinho. Um mini porquinho. E depois eu colei ele, aqui eu coloquei só pra montar, pra poder ver como é que ficaria. E depois eu colei ele com um pedacinho de massa verde, da cor da grama, né? Pra poder firmar melhor. Aqui eu vou fazer um acabamento na letrinha, nas letrinhas, né? Que eu gosto de dar esse acabamento aqui, que são os pontinhos brancos. Geralmente eu faço com branco, não faço com outra cor, não. Só se for muito específico, mas praticamente todos é com branco. Eu gosto de fazer nesses de criança, que eu acho que dá uma fofurizada no nome. Então é um pouquinho de um pinguinho, né, de massa, de tinta branca PVA extra fosca, que eu passo e vou mesclando ali, em cima e embaixo, na sequência aí das letrinhas. É uma fofura, eu espero que você tenha gostado. Eu amei confeccionar essa lindeza para Benjamin. Agradeço muito a mamãe a oportunidade e quis gravar um pedacinho desse acabamento aqui para você ver e se apaixonar também, porque é muita fofura. E se você gostou, deixe o seu like e fique ligadinhos aí que tem muito vídeo legal vindo por aí. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!